Isso. É pior que É isso, é nesse tema que eu ia entrar. Hoje a gente, por exemplo, eu não sei se eu comentei ao vivo, mas o Paulo tá ciente. Eu tive que modificar um projeto por falta de capacidade de execução de uma viga. Olha, tá vendo? Você não tem Cara, não foi só a viga ainda, depois eu nem te contei tudo. Você tá brincando, cara, no sério? mercado tá se utilizando muito alvenaria estrutural. Sim. Isso até casas de alto padrão tá sendo utilizada. E assim, tem um lado bom que não se muda muita coisa. Como que vai quebrar a alvenaria estrutural? Sim. Então assim, tem esse lado positivo. Só que o pessoal conseguiu errar em uma viga. Uma viga, colocaram concreto que não tava, né, o concreto tá ou seja, tava 30 MPa, colocaram 25. Vai ficar completamente diferente do que tá Totalmente diferente, porque eles queriam economizar justamente. Tá. E essa viga era a viga e laje de um balanço de 5 metros. E ainda eu tive que escutar do proprietário falando, mas não tem tanta diferença assim. Eu falei, então você vai lá, estuda, vira engenheiro e faz você sua obra. Sabe o que o Sérgio falava quando chegava num lugar desse aí? E agora, o que eu faço? Sabe o que ele falava? Reza. Mas sabe o que a gente fez? Ele só tirou 500 quilos por centímetro quadrado de peso. É isso aí. Aí eu falei pra ele assim, a gente só tem duas soluções. Ou você deixar do jeito que tá e a casa cair, ou a gente meter um pilar lá. Ele não queria o pilar, ainda não quer o pilar, tá vendo soluções, até trâmites. Reforçar a estrutura metálica. Trâmites aí com o condomínio. Trabalhar misto. Mas eu falei, o pilar tá aqui, já tá dimensionado, só fazer ele. E conseguiram também fechar uma porta onde existia uma porta na alvenaria estrutural. Eu perdi, assim, se não vai pôr o pilar, como é que vai voltar atrás pro concreto C300? 30 MPa. Não volta atrás. Então esse que eu falei pra ele, existem duas soluções. Ou cair ou fazer o pilar. Entendi. Ou cair. Agora eu caí que eu tava matando o pernilongo aqui. Por isso que eu falei reza. Então, não tem jeito, né? Só assim, só se for um pilar por telepatia ali, né? Na época que Mas aí que tá, modificação do projeto por falta de capacidade de execução. Aí, ó, mão de obra completamente, nós estamos escasso. Tá e assim, é uma obra que tem 2 engenheiros, cara. 2 engenheiros. Talvez nem saiba o que é isso. Então pediu, um dos engenheiros pediu a contratação do concreto usinado. Mas aí, caramba. Aí eu fui lá revoltado, falando assim, não é possível que vocês paguem por um projeto estrutural, paguem por um projeto arquitetônico, paguem por todos os projetos hidráulica e elétrica, e vocês nem abrem. Nem seguem. Nem abrem. Pra você ter uma ideia, o cara fechou uma porta de uma despensa, cara. Então, pensa, você entra, a despensa era pra entrar na despensa e para de serviço. O cara não consegue fazer esse movimento. Então imagine, se o corpo técnico já tá completamente defasado, horrível com relação à parte que se exige, imagine então com relação lá embaixo. Cara, então, o pior disso é que você vai na obra, existe ferragem lá, tá do ladinho, escondida, e os engenheiros nem sabem de onde que é. E fala da bitola, da bitola da ferragem. Brincadeira. Esse daí é outro caso já. Esse é outro? É outro. Tem uma outra casa ainda? que tem outra casa que a viga é de 2 metros. Tem 2 metros de viga numa casa. Nem pontilhão tem. De altura. Nem pontilhão. Tem algum pontilhão que tem 2 metros? Mas a alta que eu vi isso aí foi no height lá da Globo lá, que nós fomos fazer pra método, que a gente tava na método lá. Como é que pode fazer isso aí, cara? E o pior, o pessoal consegue errar, tipo, no muro e teimar comigo que não tá errado. Brincadeira. Você sabe, o muro você tem que seguir o perfil natural, na grande maioria dos condomínios. O pessoal faz muro nivelado. O muro começa com 2 metros e termina com quase 3, 2,80. E eu falei, tá errado. Não, mas o condomínio aceitou, então tá bom. Mas não quer dizer que tá certo. Meu Deus do céu, eles não têm noção do que estão fazendo. E daí eu tenho que escutar, infelizmente não vou falar o nome, mas escutar do proprietário da construtora que esse corpo técnico tá ok pra ele. Nossa senhora. Tá ok porque canta a música que ele quer ouvir. Não, mas é tudo baseado no valor. Mas tá passivo. A música que mas sabe qual que isso daí tem um valor no final das contas. Mas quem é que tá assinando um projeto? Passivo, se você for continuar assim, você tá ferrado, cara. Lá na frente, você tá com um paredão enorme, cara. Ninguém... praticamente mas existe corpo técnico, existe corpo cara, técnico, né? Infelizmente... Não, esse aí, é um leigo. Infelizmente, eu vou falar, isso existe, vamos dizer, a lei da atração, né? Já existe isso dentro do próprio condomínio, dos condomínios que estão entrando, que aquela construtora,
né? Ela não é capacitada. Ou seja, ela já é mal vista, mesmo não tendo ali... Por exemplo, Fernando, pense, os clientes normais, eles já entendem disso. Infelizmente, o que está aceitando hoje é o quê? Quem paga menos? É isso. Então, mas aí que tá. Você tá passivo disso, construtora, Paulo. sim, mas o proprietário que talvez compre essa casa... Porque são casas de investidores, de investimento. Sim. Quem vai comprar, ela não vai querer comprar a casa que é mal vista. Então, não. Mesmo que ela esteja bonitinha ali. Não se vai vender. Simples. Quem tá fazendo, quem tá produzindo isso é um produto que praticamente vai ser um elefante branco. Cara, sei lá. Eu acho que tem que fazer uma coisa. Não é discordar o termo, mas... Aí, Chico, outra coisa, Fernando, né? Nem sempre é o fechamento do custo, porque existem casos... Existem casos, acredite. Eu vou até complementar, Paulo, antes de você falar. Pode falar. Se alguém falar que custo é por causa de custo, não faria uma viga de 2 metros de altura. É isso. Não faria um muro mais alto do que precisa. Eu vou falar outra coisa, mas então não é custo. Você não entendeu meu ponto? Meu ponto é, a pessoa me responde tudo é custo. Eu respondo ela com imagens. Fala, isso daqui você poderia ter economizado. E hoje eu não tô mais em falar. Eu falo, pego foto, falo assim, essa imagem fala mais do que qualquer coisa. Isso daqui você poderia ter economizado. Olha o tamanho desse muro. Quanto mais tijolo você gastou, quanto mais concreto. Ó, a gente falando lá da laje. Ah, mas eu queria economizar no concreto. Mas ó, tá vendo como que tá o desnível? Você vai gastar uma fortuna nesse contrapiso. Sim, mas é o que você pode fazer? Você verificou isso? Era só isso mesmo que ia ser a parte do muro? Ou se isso tinha uma outra estrutura? O muro é de menos. Porque a viga de 2 metros, cara. Sabe por que aconteceu isso comigo? Numa outra obra, que o que o cara aproveitou? Uma viga de 2 metros? Não, o que o cara aproveitou? De altura. Não, eu sim. O que o cara aproveitou? Uma viga que ele também era para ser uma viga. Não era uma viga. O que era? Era uma parede de uma caixa d'água que ele usou. Então, é o que eu tô falando pra ele. É difícil. Não? Sim, usou. Uma parede de caixa d'água que ele usou e fez a continuidade. Por que eu vou fazer isso? Uma parede digital. Por que é o que eu tô falando? Às vezes eu falo, não, usa isso. Usa isso aqui e eu vou gastar menos. Porra, não é isso. Eu não sei vocês, mas eu não consigo aceitar errado. Não, mas agora deixa eu consigo. Eu não consigo. Não, é que eu tô falando pra você. Eu não consigo visualizar o que tá lá. Mas eu fico revoltado em as pessoas minimizar. Muitas vezes é aquele erro como, mas foi uma forma de fazer, mas não sei. Putz, cara, não tem coisas a mentira contada 2 vezes, 3 vezes se torna verdade. Agora, pra fechar meu raciocínio. Eu cortei você. Não, mas eu vou voltar pro raciocínio. Nem sempre é o custo, porque você tá certo. O cara tá gastando muito mais, mas ele não tem noção. Tudo bem. Ele vai ter noção na hora que ele assinar o cheque lá, assinar o Pix, né? Já que é coisa do passado. Pix. Beleza. Só que tem o outro lado. Pense num cliente que tem dinheiro, tem noção e contrata uma empresa e paga a empresa certinha, tudo bonitinho que a empresa cobrou. Beleza. Que culpa que tem este cliente? Aí vira o jogo. Não é o custo, porque o cara tá pagando o melhor. O melhor. É a empresa. E daí ela já manda para bater a primeira laje, ela já manda madeirite plastificar, resinado de 10 usos de outra obra. Ela pega, ela fala assim pro engenheiro, ali você vai usar um ferro de 16, besteira, vamos comprar de 10. E vai, eu fico aqui mais 2 horas falando. Sim. Então, é uma discussão que nem sempre é o custo que o cara colocou o dinheiro, o proprietário está reduzindo o custo. Às vezes não. Às vezes o outro lado da mesa é tão ruim, mas tão ruim, que ele ferra mesmo tendo comercialmente, tendo convencido aquele cliente de pagar por mais. O cliente pensa que está pagando... pagando certo. O certo. E ele está pagando por menos. Está levando, como é que é gritado? O gato por lebre, né? Gato por lebre. Está comprando o gato, chega lebre. Então, mas esse... Concorda? Sim, concordo. Mas esse custo é no global. Eu não estou falando que ali... É óbvio que ali, se você levantar um puta... Você vai gastar muito mais. Mas é no global, ou seja, aquela outra construtora que vai fazer uma parte mais séria cobrou muito mais caro. Aquela outra não. Aquela cobrou mais barato. Ele vai para aquela que é praticamente não preparada, não técnica. Acontece também. Entendeu? Muito. Então ele fechou o global com aquela que é ruim.
Agora, ele vai levantar seu... Pô, é óbvio que em algum detalhe o cara vai estar gastando... Porra, é óbvio que você... Cara, numa visão dessa, você vai gastar sabe muito mais. Sabe uma coisa que eu cheguei na conclusão, junto com o Rafael, engenheiro também, que esteve aqui com a gente, é que a gente é obrigado a ser um engenheiro ou arquiteto que pense ou que tenta prever futuros problemas. O que seria isso? Rafael é um cara que faz cálculo à mão. Ele não é um cara que joga no software e deixa acontecer. Então, assim, ele deixa todos os termos de segurança e tudo mais. Só que, tipo, pense, se ele tivesse enfiado que nem uma viga de 2 metros, mesmo que tivesse mudado o concreto, talvez não tivesse tido esse problema na viga. Então, o que infelizmente acontece no mercado? O engenheiro fala, vou colocar mais, porque mesmo que aconteça um problema lá do cara trocar alguma coisa, trocar o ferro, colocar a chapa mais barata... Mas você vai carregar muito mais. É extremamente a mais. É muito mais. Você está trabalhando com ponto... Coeficiente de cagaço. Exatamente. Isso aí é... Então, assim... Fala palavrão, desculpa. Pensa assim, que hoje... A gente tá trabalhando... Não é 1.4, é 1.7, 1.8. Ele tá trabalhando com... A gente não pode fazer que nem engenharia, arquitetura. A gente tem que prever que na obra vai ter um monte de merda lá. E se a gente não prever ainda, quem tá errado é a gente. É verdade. Às vezes é complicado. É difícil, cara, porque se a gente não consegue fazer... que nem eu falei pro próprio cliente, eu já faço o projeto pensando na sua economia. E aí você vai quer economizar mais ainda. Que resultado a gente vai ter? Não, por isso que ele tá desmembrando, aí desmembra quem, pô, você tá ali, você vai fazer a parte de arquitetura, o outro faz estrutura e vai, e assim vai, o outro faz hidráulica e tudo. Isso aí é pra gente já evitar isso aí. É discussão que não tem muita resposta. Agora, Chico, dentro do canteiro de obra, como engenheiro de obra, que você é engenheiro de canteiro, né? Você gostaria que você falasse um pouco a sua experiência em relação a empreiteiro. Cara, não vai ter mais fim essa conversa. Mas isso que é só polêmico. Isso que é gostoso. Em relação, se você sentiu mudança dos empreiteiros de hoje do que era antes. Se o empreiteiro de hoje sabe que é uma planilha unitária ou não sabe? Qual que é a maneira de contratação? Mudou, não mudou? O que você sente lá na pele? Ali, ó, em loco, né? Em loco. Sim, mudou muito, Paulo. Pra você ter uma ideia, mudou muito. Pra você ter uma ideia, nessa época que a gente foi praticamente qualificado com o ISO 9000, o ISO 2000 e tudo, e aí nós pegamos um empreendimento enorme em Jundiaí, 320 unidades em alvenaria estrutural. Legal. Né? Então, ali o que a gente fez? Ali foi praticamente um laboratório. Por quê? Porque nós passamos a construir esses predinhos, né? Predinhos pequenos, e o que a gente tinha lá? Tinha uma gama de profissionais já tarimbados mesmo. Subempreiteiro, não era mão de obra própria, era subempreiteiro. Não, subempreiteiro, tá? Só que a gente tinha... Com o processo todo já implantado e tudo, nós tivemos auxílios de escola técnica, ou seja, a escola técnica rompia nossos blocos e tudo, né? Então a gente tinha o FBK certinho para os blocos que era requisitado com relação ao projeto, né? E o que a gente fez? Ali realmente eu vi a qualidade funcionar. E o que teve a implantação? Nós tivemos a implantação do piso zero, que era antigamente, estava surgindo a pisoflat. Sim. Entendeu? Então, hoje você fala, porra, mudou os empreiteiros? Mudou sim. O Luiz da pisoflat era inovador nessa época. O famoso escovinha. Ele era. Você chamar ele de escovinha. Ele era inovador. Pra você ter ideia, hoje ele permeou muita gente. Você pega um cara que vai fazer piso zero... Pô, você trabalha no piso... Não, era funcionário da Pisoflat. E já abriu o quê? Uma nova empresa. Então, eu já vi umas 5 empresas onde que era o cara que trabalhou pro Luiz. Ele foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro. Foi nessa inovação que nós fizemos na parte lá, nesse laboratório em Jundiaí, nesses 320 unidades. Porque o que a gente fez? Lá, a gente construía sem ter quebra em blocos. Por quê? Como é que você não vai fazer quebra em bloco? Não tinha quebra em bloco. Por quê? O projeto todo nosso era modulado e a gente tinha o quê? Uma própria usina de bloco. A gente tinha usina de bloco onde a gente fundia a parte de elétrica, toda a parte elétrica. A gente já sabia onde vinha a caixinha pronta, a gente já usinava elas lá. Então era uma construção praticamente muito com uma qualidade perfeita. Com relação com o empreiteiro. Com relação ao empreiteiro, então. Qual que é a diferença que você sente na pele? Então, hoje em dia o que você vai ter? O empreiteiro hoje o que ele quer?
A manha não quer fazer nada. Aquilo lá não quer fazer nada, quer tudo ali. Só quer a carne. Só quer pegar a carne mesmo, né? Não quer mais o tutano como era. Antigamente o cara aceitava tudo e pegava e fazia direito. Hoje você não tem a qualificação por parte deles, você vai pegar e não sabe o que o cara vai fazer. Se você não tiver no pé full time, você vai receber o quê? A pior coisa que tiver. Então, é necessário que o corpo técnico, quem está ali gerenciando uma obra, tenha realmente pessoas capacitadas para estar acompanhando e estar ali verificando se realmente... tipo de obra tem um corpo técnico experiente. Sim, experiente. E hoje você vai ver as maiores construtoras, você vai ter. Você vai ter o engenheiro de produção, você vai ter ainda auxiliares como os estagiários e tudo, e vão fazer isso. Entendeu? Então, antigamente você confiava no mestre e tudo. Hoje você não confia mais no mestre. Você tem um déficit completamente. Você está construindo um cara ajudante e daqui a pouco é carpinteiro. Na sexta-feira ele é ajudante, na segunda ele virou encarregado. Então, é complicado. Quem vai receber isso? Você. E quem vai ser o cara, o produto final? O produto final vai ser inadequado. O descontentamento de quem? Do cliente. Da construtora. Sim. Que vai ser impactado por essa mão de obra desqualificada. Mas eu me lembro... Eu até ia falar, desculpa. Hein? Não, imagina. Por que todas as áreas, vamos dizer, a grande maioria pelo menos, o mínimo aceitado é o técnico. Se você for pra mecânica, o cara é no mínimo torneiro, são coisas assim. E tem um técnico ali. Sim. E na nossa área não tem uma formação mínima. Não se tem. A gente realmente não agrega nada com relação a isso. A gente não faz, não agrega. A gente não exige e não qualifica. Nessa fase nossa de qualificação, a gente tinha instrução. A gente tinha escola dentro do próprio canteiro. Eu lembro. Onde a gente não tinha. Por que a gente parou de fazer isso? Se perdeu, cara. Se perdeu, cara. Cara, eu acho que a gente tem que começar, assim, lógico, tá difícil a mão de obra. Essa qualificação dificulte mais. Então. Mas se a gente não fazer isso, a gente vai pra um caminho sem volta, cara. Mas estamos. Se for ver, porque não se tem. Eu vejo, a gente procura. Quem tem a melhor equipe vai ficar, ela vai lapidar e vai blindar ela e vai carregar ela e não vai desfazer. Sim. E não adianta você chegar e ver com PL. Uma participação. Não adianta, você pode chegar e criar. Você tem os dois lados da moeda. Você pode vir com isso, meritocracia, o que seja. Você pode chegar e falar: meu, beleza, vou dar isso para o cara. Só que você tá ali, construindo esse cara. Esse cara tá acostumado, sempre tá ali. Opa, tô ganhando porque eu tô produzindo, eu tô ganhando um pouquinho mais porque a gente conseguiu alcançar aquela meta e tudo, eu tô ganhando. Só que quando você tira esse funcionário dessa equipe, ele vai para outra. Aí vai para você que não faz a mesma coisa. Imagine como esse cara vai trabalhar. Você deixou ele praticamente viciado a ter aquele ajuda. Aí o que ele vai fazer? Mal-humorado. Então você tem os dois lados. Improdutivo. Por quê? Porque, não, lá o fulano... A primeira coisa que eu vou ver é isso. Lá o fulano dava isso. Lá o fulano dá isso. Então tem os dois lados da moeda. Você melhora... Fulano então... Quando você fala PL, é participação no lucro da empresa. Participação no resultado. Isso. Nem isso tá salivando mais as pessoas. Não tá. Então me corrija, assim, a mesma conversa que a gente tinha 20 anos atrás, não mudou a nossa conversa com o empreiteiro. A gente não deixou de ser. A gente ficou mais experiente, a nossa conversa ficou melhor. Sim. Só que para eles, os empreiteiros de hoje em dia, ficou pior. Porque você fala a mesma conversa, já com uma certa qualidade, que antigamente a gente era mais jovem, não tinha muita paciência. Hoje, você faz a mesma conversa com paciência, com tudo, o que o cara faz? O cara vai embora. O cara vai embora, cara. Simplesmente vai... Mas as pessoas... a facilidade com o tempo torna-se obrigatória. Esse é o problema. Sim, você... Exato, você investe em equipamentos e tudo. Você tem isso. Você vai... eu vou produzir melhor, né? É o ROI que a gente chama. É o ROI. Vamos produzir... beleza, essa máquina aqui vai produzir tantos... Eu vou investir R$1.000 aqui, vou ganhar 3. Beleza. Eu tô lá com o ROI de 2 lá, tá joia, vai compensar para eu chegar e desenvolver o meu melhor serviço. E isso vai desencadear. Só que, se o cara se quebra a máquina, pronto, acabou. Não tem trabalho. Você hoje se estourou a betoneira? Paulo, alguém faz massa? Não.
Não. Alguém vai chegar e assentar? Não roda mais. Não roda mais. Imagina, vai embora pra casa. Acabou. Cabelinho, gelzinho no cabelo. Acabou a energia lá que não vai girar mais a betoneira. Acabou, Tudo meu. diferente de antigamente. Mas a gente não tá aqui chorando antigamente, não é nada disso. Não. Isso, mas algumas coisas. Isso é fundamental. A questão isso é fundamental. que Sim, a gente você tem que aprender com o passado e melhorar o futuro. Sim. Se a gente, agora, o que eu percebo que a gente não aprendeu nada com o passado. Não. Mas aí que tá. Se você tem um profissional assim, muito bem qualificado e tudo, ele vai chegar e falar, não, eu tenho que fazer isso. Independente, quebrou aqui meu equipamento, porra. Mas não é só com equipamento. Eu preciso fazer. Por quê? Porque eu tenho uma meta. Eu tenho que terminar isso nesse prazo. Tá envolvido. Esse profissional tá envolvido com a obra. E é difícil você chegar e ter essa consciência no profissional hoje em dia. E tem outra questão, né? Que a gente tá falando com hoje, talvez até profissionais que já são assim, já vem um pouquinho do passado. A gente tem um problema hoje atual que ninguém quer nascer e falar assim, não, vou ser pedreiro. Você é servente, você é mestre. Eu vou trabalhar, vou carregar peso por quê? Daqui a pouco que caminho vai ter? Não vai ter ninguém, não vai ter prestador de serviços. Mas se você vê, cara, se você tá com um mercado bom, com crescimento legal, porra, eu lembro que um fachadeiro ganhava 8 mil, 7 mil reais. Um assentador de cerâmica. As pessoas não querem passar pelo processo, mas elas querem pular pro final. Então, o problema para ele chegar é aí que o cara... a pessoa se engana. Exato. Porque no final você tem que estar preparado para ter as consequências ele já quer ir lá pro 7 mil, não quer passar aqui para essa fase de aprendizagem, ele não quer, ele já quer ir lá. O trabalho com o Rafael, a obra lá de Campo Grande, ele esteve aqui semana passada, acho que você assistiu. Assisti. Ele conversou aqui com a gente em determinado momento que aí sim a questão de cultura da empresa. Sim. Lembra que ele falou que o servente, ele tem que ficar por obrigatoriedade, determinado tempo. Determinado tempo, é que tem um pernilongo aqui. Determinado tempo para aprender a profissão com o carpinteiro, para aprender com o pedreiro. E aí a empresa dele, e algumas outras empresas já estão na vanguarda disso, sim, vai qualificando o melhor servente, vira meritocracia. Meia colher, orelha seca. Seria isso. O meio carpinteiro, vai ficar o meio pedreiro. A empresa que o Rafael, a obra já falou aqui pra gente. Isso quebrou. Também já estão fazendo isso. Isso quebrou. Você vê lá que o cara... Então tem jeito. Tem cultura da empresa. Tem jeito, exatamente. Uma outra maneira é você pegar aquele gatinho que não tem estrutura nenhuma, mas tem a força de vontade e ele acredita em você. Você vira o contador dele, você zela por ele, você não vai enganar ele, você vai fazer a coisa certa. E essa relação de confiança, esse gatinho, ele vai virar um leão. Exato. Mas assim, esse leão não vai te morder. Porque ele vai continuar sendo o seu leão que você criou desde gatinho. Né? E ele vai abrir para outras obras. Só que é questão da cultura da sua empresa. Então tem solução. Tem muita gente que tem essa força de vontade e quer aprender, Paulo. Cara. E aí você tem o quê? Os nossos processos. Isso, que agora é a cartilhinha. Pô, é assim que se faz. Pô, é assim que faz, mas por quê? Porque disse isso. Ele fala, nossa, que legal. Então você vai conseguindo lapidar. Exatamente. E aí você consegue formar uma equipe bacana e legal. Eu acredito, cara, que tem mais possibilidade. Tem mais gente boa do que gente ruim. Sim, sem dúvida. Gente boa não dá ibope, gente ruim dá. Também concordo. Tem mais gente boa. Mas eu acho... Mas a gestão tá errada. Sim. Mas aí você não tem o tempo disso. Vai dizer que o nosso pessoal não é trabalhador. Mas aí aonde... Exato. Mas aonde você tem esse tempo para chegar e lapidar o cara? É porque não da cultura da empresa, a empresa só quer ganhar. A revolta é tanto que quer derrubar a TV.